Vamos lá, galera. Tudo que é ruim, fica tranquilo que pode piorar bastante no Brasil. Não bastava um déficit de mais de R$1 trilhão no ano passado, esse ano estamos indo com tudo para quebrar essa meta. E não é por falta de dinheiro, gente. Só para vocês verem, em 2024, o governo federal ele tinha arrecadação recorde. Estamos falando de 2,65 trilhões de reais que ele arrecadou em imposto. É muito dinheiro. E o governo, incrível, essa sede não acaba, ele quer mais dinheiro. Ele publicou uma nova medida provisória, chama Medida Provisória 1303. O texto eleva as taxas sobre apostas esportivas e investimentos antes isentos de imposto de renda, como a letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito imobiliário. Eu vou falar nesse vídeo por que o governo propõe essa medida, quais as novas medidas e taxas e qual o estrago que eles vão fazer na nossa economia. Simples assim. Então, só para você saber, os brasileiros trabalham 149 dias por ano somente para pagar impostos. Isso quer dizer que se a gente levanta a tributação sobre rendimento médio dos brasileiros, incluindo renda, patrimônios, consumo, a gente chega para percentual de impostos de 40,82%. Eu acho que é mais, mas oficialmente esse é o número. Mas querem saber qual é o verdadeiro problema em tudo isso? Eu quero que vocês entendam isso. O Brasil entrou em um ciclo vicioso que simplesmente pode quebrar a população. Cada dia uma parcela menor da população, da sociedade, ela carrega esse país nas costas, cada vez menos pessoas. Enquanto isso, como a carga tributária é muito grande, ela pesa em cima das empresas e muitos deles quebram. Produz menos. As pessoas deixam de produzir e aí eles começam a ficar dependendo da ajuda do governo. Só que aí tem um detalhe. Para sustentar essa massa de pessoas que está dependendo do governo cada vez maior, o governo precisa arrecadar cada vez mais. Se ele precisa arrecadar cada vez mais, ele pesa cada vez mais em cima de cada vez menos gente. Então, esse modelo ele não se sustenta por muito tempo. Isso é a famosa, para quem nunca ouviu falar, a curva de Laffer. O que a curva de Laffer fala? A curva de Laffer fala a curva de impostos. Ela mostra que a relação entre a alíquota dos impostos e a arrecadação do governo. A ideia é que até certo ponto, aumentar imposto, aumenta a arrecadação. Simples. Vamos imaginar que tem um bolo de 1 milhão. Se é 10%, o governo arrecada 100 mil. Se ele vai aumentar para 20, ele vai arrecadar 200, 330, 300. Só que até que um ponto vai chegar que as empresas não conseguem mais pagar o imposto. Se você vai cobrar de repente 40%, 50%, eu vou falar, não consigo. Com 50% de imposto, melhor eu fechar a empresa. Então a empresa não produz mais. E aí, mesmo arrecadando, aumentando a taxa, aumentando o porcentagem do imposto, cada vez arrecada mais. E Brasília está chegando para esse ponto, que daqui a pouco vai colocar cada vez mais taxas e vai arrecadar cada vez menos. Simples assim. E aí, voltando para a nossa história, o governo federal publicou agora uma nova medida provisória, a medida provisória 1303 de 2025, e essa medida ela surge porque o governo está pressionado para cumprir metas fiscais mais rigorosas, especialmente depois do fim do teto de gastos. E como as tentativas anteriores de aumentar impostos, a última tentativa como a IOF, que aliás doeu para mim bastante, não deu muito certo, o governo optou para ampliar a base de tributação. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe dele trocaram um aumento de imposto por aumento de imposto. Né? Ou 6 por meia dúzia. É, só que na verdade não, né? Porque ele pegou um aumentão de imposto e transformou num monte de aumentinho para ver se desce. Isso significa que agora mais investimentos como fundo imobiliário, renda fixa, crédito privados, também serão tributados. Por enquanto a medida provisória ainda está em tramitação. Ela vale por 120 dias, como é a medida provisória, e precisa ser aprovada pelo Congresso para virar lei definitiva. Mas a aprovação não será fácil, tem bastante resistência política, até mesmo dentro dos partidos que apoiam o governo, setores importantes como agronegócios, empreendedorismo, já se posicionam contra essa mudança. E simplesmente isso, eu vou explicar por quê. Então, vamos começar. Primeira coisa, estamos falando que nos últimos dias a gente falou muito sobre o IOF, sobre imposto sobre operações financeiras. Ele gerou bastante polêmica, porque na verdade é um imposto que na verdade não deveria ser imposto, é uma medida que na verdade deveria ser para controlar a movimentação financeira e de repente conforme você aumenta ela, você arrecada mais e já não faz o papel de controle, faz o papel de arrecadação. Então, isso gerou bastante polêmica e parece que pode ser cancelada. Ou pelo menos diminuir o impacto dela. Mas, obviamente, o governo não desistiu da ideia de arrecadar mais de uma forma ou outra. Então, ele está buscando novas alternativas para tributar, como
exatamente a nova medida. Então, vamos falar um pouquinho das novas taxas que essa medida provisória ela quer colocar. Então, primeira coisa, ações e fundos de ações. Como eles funcionam? Hoje eles têm isenção para vendas de até 20 mil por mês. Se você tem uma ação de Itaú, você vende ela até 20 mil, você não vai pagar impostos. Ou com uma alíquota de 15% para operações comuns e 20% para day trade. Simplesmente isso. E tem também mais 15% sobre juros capital próprio, certo? Isso é retido na fonte. Como isso vai ficar agora? Agora vai ser uma alíquota única de 17,5% para todas as operações, incluindo day trade. Isso, em outra palavra, quer dizer que quem fica brincando na bolsa fazendo day trade vai pagar agora menos e a pessoa que estava operando para longo prazo, construindo, investindo na bolsa, vai pagar mais. Boa. Isso é muito inteligente. Tá. Isenção para vendas trimestrais de até 60 mil e 20% sobre juro capital próprio retido na fonte. Isso tudo a partir de 2026. Outra coisa chama FIINFRA. FIINFRA é uma sigla para Fundo de Investimentos em Infraestrutura. São fundos que eles investem principalmente em projetos e empresas ligadas à infraestrutura do país. Rodovias, ferrovias, energia, telecomunicação, aeroportos, portos. Hoje eles têm isenção total de imposto de renda para a pessoa física, tanto para dividendos quanto para sobrecotas. Como vai ficar? Tributação de 5% de imposto de renda sobre dividendos e ganhos de capital a partir de 2026. Aí você vai começar a entender a drama em toda essa história. Fundos imobiliários e fiagros. Hoje eles têm isenção sobre dividendos e 20% sobre ganhos de capital. Como vai ficar a partir de agora? 5% de imposto de renda e 17,5% sobre ganhos de capital, tudo a partir de 2026. Títulos isentos como LCI, LCA, CRI, CRA, todas essas coisas, vai acontecer o quê? O que é a primeira coisa? O que é LCI e LCA? Eles são investimentos na renda fixa que têm isenção de imposto de renda. Por quê? Porque eles existem com um propósito importante: financiar setores específicos na economia. Por exemplo, LCI, investimento em imobiliários, LCA, investimento no agronegócio, ou seja, dinheiro aplicado nesses títulos vai direto para impulsionar essas áreas que você sabe que movimentam a economia do país. Então, hoje eles têm isenção total. Para quê? Por que eles têm isenção? As pessoas às vezes não entendem, eles acham, nossa, as pessoas investem e não pagam. Ele investe em algo que movimenta a economia. Por isso que o governo da Israel não dá isenção que é bonzinho. Ele dá isenção porque é bom. Porque se esses fundos, eles captam dinheiro, quanto mais dinheiro investe neles, eles têm dinheiro para investir no setor imobiliário, no agronegócios. Se eles investem nesses setores, eles geram emprego, geram economia, aumentam o PIB, tudo isso. Então tem lógica para isso. E agora, a partir de agora, querem também cobrar 5% sobre eles. CDB, Tesouro Direto, hoje a alíquota regressiva, você sabe, de 22,5%, se você deixa até 6%, e aí eles diminuem até acima de 2 anos 15%. Vai mudar para quê? Para ter uma alíquota de 17,5% fixa, sem variações, a partir de 2026. Fundos de renda fixa em multimercados, hoje 22,5% e 15% até regressiva até 15%, com comicota, como vai ficar a mesma coisa, 17,5% com comicota. Criptomoedas, hoje nós temos isenção sobre ganhos de capital até 35 mil por mês, quer dizer, se você vai vender seus criptomoedas, seus bitcoins, até 35 mil por mês, você não vai pagar nada, mesmo obteve lucro. Como vai ficar? Vai ser a alíquota única de 17,5%, sem isenção nenhuma. E também, taxação das apostas esportivas online, a famosos bet, pelo menos uma coisa que presta, né, essa medida provisória, taxa atual vai de 12%, vai para 18%. Mas o fato deles colocarem agora uma taxa nos bets, não significa que eles estão dando a mão para os bets e agora vão andar de mão dada? É mais lógico. Filhas da... É lógico, entendeu? Aí você pode. CSLL quer dizer contribuição social sobre lucro líquido e um imposto federal que as empresas pagam sobre o lucro. Hoje nós temos as faixas de 9, 15 e 20. Ela simplesmente vai cancelar a faixa de 9. Aí vai ser 15 e 20. Então, só isso. Isso, qual é o reflexo para toda a economia? Não é uma medida que afeta só os investidores. Sempre esse negócio, entendeu? Tem sempre essa conversa de, mas são os investidores que vão pagar, as pessoas que moram nas coberturas que vão pagar. Não é assim que a conversa? Sempre a economia é um ciclo fechado. Você ferra um, você vai ferrar outro. Sempre assim. Entendam isso. Não existe nada isolado aqui, nada. O aumento de custo de captação para o mercado de crédito, por exemplo, imobiliários, o agro, vai ter reflexão em toda a economia. Vai ser imóveis mais caros, alimentação mais cara, dificultação do crédito como impacto direto na vida das pessoas, inclusive para quem nunca investiu e nunca sonha para investir. Então por que o governo faz essas coisas? Simples, porque ele precisa de dinheiro.
Só isso. Ele precisa de dinheiro, ele gasta demais, ele não corta gastos, ele só gasta cada vez mais e simplesmente, então, o gasto público só aumentando e como a economia é estagnada, a saída encontrada é tentar cada vez buscar novas fontes de receita. Então, inclusive em áreas que antes eram protegidos pelo motivo que eu falei, mas infelizmente isso. Então, essa mudança gera vários problemas, desestimulando investimentos em setores importantes. Pensem em infraestrutura que agora que arrecadava dinheiro, agora ninguém quer investir porque não vale a pena. Aumenta o custo de crédito, principalmente no agro, na habitação, afasta investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros. Isso abala a confiança no ambiente econômico brasileiro. Você faz um tipo de investimento e agora muda as regras. Agora já não tem isenção, não tem isso. E os setores afetados, por exemplo, setores de mercado já estão posicionados contra. Por exemplo, a taxação da LCA vai impactar o crédito rural, a taxação da LCI vai impactar a casa própria. E a medida dificulta, obviamente, acesso a alimentos baratos e freia o crescimento econômico. Mas bem, falamos que essa medida vai pegar somente quem investidores, que eles não estão pagando por... Não, gente, vocês não entenderam. Estudos do sono prevê até 1,3 milhões de desempregados com essa medida de sobretaxação de investimentos produtivos. O impacto deve ser de 50 bilhões a menos de crédito na indústria dos alimentos e da construção civil. E esses dois segmentos é que mais empregam no Brasil. Além de desemprego, deve haver um impacto na inflação de alimento e construção. Obviamente, pensa, menos investimento, as coisas ficam mais caras. E adivinha a conta vai chegar bem alta e ela vai impactar quem? Obviamente, como sempre, os mais pobres. Quem mais sofre quando a economia está indo mal? Quem mais sofre com a inflação? Essas são as pessoas mais pobres porque eles têm menos flexibilidade. Uma pessoa, por exemplo, que tem de alta renda, se o preço do pepino vai aumentar em 20%, 30%, não vai mudar absolutamente nada. Então, em vez de gastar 2.000 no supermercado, ele vai gastar 2.400. Tá bom, não vai mudar nada. Só que uma família de baixa renda, se aumenta em 30%, 10%, 15% os alimentos, que às vezes representa 40% do salário da família, isso impacta muito. Então, eu quero que você sempre entenda, a economia, gente, que seja claro para todo mundo, é um ciclo fechado. Não tem como afetar um setor sem afetar outro. Não tem como afetar parte não tem como taxar os empresários sem prejudicar os empregados também, e os consumidores também, e a produção, e o PIB. Tudo é interligado para o outro. Então, do mesmo jeito que você cuida de uma casa que tem problemas, que usa cheque especial, a única coisa que tem que fazer é cortar gastos. Só isso. Pois é, adivinhem o que tem que fazer em um país. Quando um país gasta demais, a única coisa que tem que fazer é cortar gastos. Pronto, não tem outro formato. Taxar mais, só lembra daquele curva. Vai chegar um ponto que não vai conseguir mais tirar, não vai conseguir mais exprimir esse limão. E aí vai acontecer o quê? Vai tentar exprimir mais e vai ser cada vez menos limão. Isso que está acontecendo agora. Espero que essa mensagem passou e espero que essa medida provisória não vai passar, porque senão, de novo, só vamos continuar com esse ciclo vicioso que eu não gostaria que acontecesse. Espero que você gostou desse vídeo. Curte, comenta o que você acha, se vai passar essa medida provisória ou não vai passar. E obviamente, se não está inscrito no meu canal, se inscreve para sempre receber atualização dos novos vídeos que vão sair. Um beijo no coração e até o próximo.